Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 2, e a partir do versículo 18. Carta à igreja em Tiatira. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé e o serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, vamos neste momento, poder sentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo. Estudamos sobre, vamos repetir, estudamos sobre a igreja de Éfeso, a primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda, vamos lá? A igreja de Esmirna, a terceira, Pérgamo, e a quarta agora, Tiatira. Vamos conhecer um pouco sobre esta igreja, irmãos, sobre esta cidade, sobre os costumes, a cultura, para entendermos bem o que Jesus estava falando com a sua igreja, Tiatira, e o motivo pelo qual Jesus exortou, olhou para a igreja e elogiou-la, pelo fato de ela ser uma igreja que era cheia de fé, cheia de obras, mas também ele a exortou pelo fato de ela se sujeitar o que nós vamos estudar. A cidade de Tiatira, dentre as 7 cidades, era a cidade menos importante da Ásia Menor. Entretanto, se observarmos, irmãos, iremos ver que a carta endereçada à igreja de Tiatira, ela é maior do que todas as outras cartas. Dentre as 7 cartas, a carta de Tiatira é a maior. Vale também destacar que Tiatira não se igualava à cidade de Éfeso, que tinha uma estrutura política e religiosa extraordinária,
não se igualava à cidade de Esmirna e nem tampouco à cidade de Pérgamo, que era a capital da Ásia Menor. A cidade de Tiatira era uma cidade inteiramente comercial. Em comparação às outras cidades já supracitadas, entretanto, Tiatira era uma cidade que sofria muita influência política e religiosa, assim também como as outras. A cidade de Tiatira foi construída em um local privilegiado, pois ela ficava mesmo no caminho por onde passava o correio imperial. E era por esse caminho que se fazia todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Para quem não sabe, Europa é um continente e a Ásia também é um outro continente. Para quem não sabe, só os países asiáticos têm reconhecido 49, menos Taiwan e a Palestina, que não é considerado como países. E veja como era grande a expansão. E todas essas cidades, passavam, pelo meio da cidade de Tiatira. A cidade abrigava muitas corporações comerciais. Cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal. Isso quer dizer que em Tiatira a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. A economia de Tiatira estava diretamente ligada à vida religiosa da cidade. Cada atividade comercial tinha sua própria agremiação, que possuía sua deidade patronal. Em outras palavras, cada ramo de negócio tinha seu próprio Deus. Então, basicamente, para que alguém pudesse participar da vida comercial da cidade, tinha que pertencer a uma agremiação e, consequentemente, se comprometer com os seus rituais religiosos. Esses rituais contavam com grandes banquetes que serviam alimentos sacrificados aos ídolos, seguidos por práticas imorais. Não é difícil entender que tudo isso gerava grandes problemas para os cristãos da cidade. Ao se recusarem a participar dessas agremiações, por causa de seu compromisso com Cristo, os cristãos eram praticamente excluídos da vida social e comercial da cidade. Daí dá para nós entendermos que cidade era essa, a cidade de Tiatira, e que situação os irmãos, a igreja, vivia. Quem fundou, daí eu começo, quem fundou a igreja de Tiatira? O livro de Atos dos Apóstolos registra a conversão de Lídia, uma mulher de Tiatira que foi convertida a Cristo em Filipos durante uma viagem missionária do apóstolo Paulo. E isso nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 14. Lídia vendia roupas de púrpura e muitos estudiosos acreditam que seus produtos vinham da cidade de Tiatira, sua cidade natal. E é por isso que muitos estudiosos acreditam que foi esta mulher, por nome Lídia, vendedora de púrpura, que levou o evangelho de Cristo para essa cidade, e ali o evangelho floresceu. Quem fundou, irmãos, a igreja em Tiatira? Quem foi? Lídia. A maioria dos estudiosos acreditam que foi Lídia que levou o evangelho. Paulo ganhou ela para Jesus, e ela, quando voltou para sua cidade, sua terra natal, pregou o evangelho, e ali a igreja floresceu.
Veja como é importante o ministério da mulher. Quem desvaloriza uma mulher, irmãos, no reino de Deus é porque não conhece bem as sagradas escrituras. Quem fundou a igreja em Tiatira não foi Paulo. Paulo ganhou ela para Jesus. Não foi Pedro, não foi João. Quem foi? Lídia. Lídia foi quem abriu a igreja, pregou o evangelho, ganhou almas para o reino do Senhor, e ali foi alicerçada e estruturada uma igreja. A igreja de Tiatira, no capítulo 2, e a partir do versículo 18 e 19, olha o que é que diz. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzentes. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Observamos, irmãos, que Jesus, quando manda o apóstolo João escrever, Jesus começa por chamar a atenção da igreja de Tiatira sobre a sua filiação divina. Ou seja, ele começa a dizer, estar aqui o Filho de Deus, que tem os seus olhos. Quando ele fala Filho de Deus, ele estava falando sobre a sua divindade. O que Jesus, o texto está dizendo que, sendo ele o Filho de Deus, ele também é Deus. Ele é uma divindade. Mesmo ele vindo a este mundo, se transformando, se encarnando em um corpo humano, ele não deixou de ser Deus, Filho de Deus. E ele deu a sua vida, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Ele estava dizendo, aqui está a divindade dessa igreja. Aqui está, o que Jesus queria dizer era isso. Aqui está o Deus desta igreja. Esse que vos fala é o Deus dessa igreja. Como na cidade de Tiatira havia vários deuses para todos os gostos, mas o Deus da igreja em Tiatira não era o Deus da cidade de Tiatira. O Deus da igreja que estava em Tiatira se chamava Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus. Mas o versículo vem dizendo que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a um latão reluzente. Quando Jesus fala, e nós já estudamos isso no capítulo 1, quando fala de chama de fogo, ele fala da profunda sabedoria de Deus e do justo julgamento dele. A capacidade que Deus tem de investigar o que passa dentro da nossa mente, do nosso coração. Dá também a entender que ele estava pronto a queimar qualquer coisa que talvez a igreja esteja ou estivesse fazendo de errado. Ou quem sabe algum pecado que esteja tentando esconder. Ele estava dizendo, olha, ninguém foge do meu olhar, ninguém escapa da minha visão, ninguém se esconde de mim. O que Jesus queria passar para a igreja era isso. Ele estava dizendo, olha, tudo que acontece aqui na igreja, eu sei de tudo. Na carta lá à igreja de Éfeso, a Bíblia diz que Jesus era aquele que andava no meio dos 7 candeeiros. Lembra que eu preguei e disse que andar entre os 7 candeeiros se refere àquele que está investigando, anda no meio das igrejas, nos policiando,
E não somente, eu não me refiro aqui ao templo, porque a igreja somos nós, irmãos. E aonde nós estivermos, né, Jesus está conosco e não tem como nós escaparmos da presença, do olhar de Deus. Ninguém tem. Então ninguém pode escapar. O que Deus, Jesus estava dizendo para a igreja é que ele estava vendo tudo. Os seus olhos via tudo que a igreja de Tiatira fazia. E quando ele fala que os seus pés é semelhante a latão reluzente, fala de sua pureza, fala daquilo que é puro, daquilo que não é misturado. Na época, geralmente, eles misturavam tanto ouro com outros metais, é por isso que a Bíblia fala sobre ouro, a prova do ouro, e essa prova do ouro era baseado porque os homens naquela época lá já falsificavam ouro. Como na cidade de Tiatira trabalhava muito com o bronze, e eles misturavam o bronze com outros metais. E ele estava dizendo: aqui está quem é puro, aquele que não se mistura, aquele que não se contamina. E ele estava falando para a igreja, e a gente vê nas Sagradas Escrituras que Jesus, irmãos, ele não teve pecado nenhum. Ele não pecou, ele não errou, ele não saiu do prumo, ele não errou o alvo. Jesus não se misturou com nada, mas nós vamos entender mais na frente, irmãos. Quando ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Jesus conhecia todas as coisas que os irmãos de Tiatira tinham a seu favor. E isso no versículo 19, ele diz assim: Jesus conhecia as suas obras, por isso ele os elogiava. Era evidente, era claro que o serviço que a igreja de Tiatira prestava a Deus não era em nada inferior aos das outras igrejas, como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, enfim, todas as igrejas. Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira não havia ainda perdido o seu primeiro amor. Pelo contrário, aqueles irmãos mostravam um tipo de fidelidade, um amor leal que era uma resposta e um reflexo do amor de Deus demonstrado no Calvário. Eles eram canais deste amor, que é o fruto básico do Espírito Santo, o fruto que resume e representa todos os outros frutos. Observamos que primeiro Jesus conheceu as obras da igreja eram as obras perfeitas, eles trabalhavam, multiplicavam. Jesus conhecia o amor da igreja por Cristo, e a gente observa o seguinte, irmãos, que tem gente que não ama a Deus, diferente da igreja de Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor, perdeu o amor a Deus e o amor ao próximo. A igreja de Tiatira não, Jesus o reconheceu que ela tinha amor por ele. A igreja de Tiatira o amava. A Jesus disse assim: eu também conheço o teu serviço. A mesma palavra grega que é para diaconia, irmãos, também traduzida por ministério, é dada para designar o ministério dos apóstolos proféticos, diáconos e de outros líderes da igreja. É usada de igual modo como ideia de ajuda, sustento e contribuição aos necessitados. É traduzida também como socorro. Então a igreja de Tiatira, uma igreja que ajudava o seu próximo. Ela era uma igreja caridosa. Era uma igreja que sustentava os necessitados, ou seja, ajudava os necessitados. É por isso que a Bíblia, quando fala serviço aqui, dá a entender que era uma igreja que
servia, estava pronto para servir, porque a palavra de serviço que vem diaconia quer dizer aquele que está para servir, serviçal. Então a igreja servia, era uma igreja que gostava de doar, de ajudar os necessitados. Então isso Jesus tinha a seu favor. Ela era uma igreja que ajudava. Aí hoje a gente vê, irmãos, hoje em dia, não são todos, né? Porque se a gente observar dentro da igreja, irmãos, em uma igreja, de uma forma geral, tem irmãos Tiatira, tem irmãos Filadélfia, tem irmão Laodiceia, tem irmão Esmirna, tem irmão Éfeso, não é verdade? Tem irmão, né? Tem irmão, tem igreja para tudo que é gosto, tem gente de tudo que é gosto dentro da igreja. Mas essa igreja tem aqueles que gostam de ajudar e tem aqueles que não gostam de ajudar, que não estão nem aí para ajudar, para cooperar. Os cultos de adoração em Tiatira devem ter trazido glória a Deus e edificação à congregação. Estes cristãos devem ter tido também um coração voltado aos pobres, aos humildes, às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Seu cristianismo era evidente no viver diário. As pessoas conheciam a igreja pelas obras que ela fazia. E Jesus, através dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, ele disse que a fé sem as obras é o quê? É morta. Assim como a fé sem as obras é morta, as obras sem a fé também é morta. Tiago diz assim, olha, tu traz a tua fé e eu levo as minhas obras. Só que a tua fé não serve para mim, nem as minhas obras servem para você. O que vai servir, o que vai ter de benefício é se você tiver os dois, fé e obra. E a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha fé. A sua fé também foi destacada no versículo 19. Pode observar aí. Não somente conservavam a fé em Deus e em sua palavra, como também manifestavam o dom da fé. Irmãos, existem 3 tipos de fé. Existe a fé como dom na Bíblia, a fé como fruto do Espírito e a fé natural que nós temos. E a fé natural é essa que nos leva a Cristo, né? Passamos a crer em Cristo. Depois que nós cremos e aceitamos Jesus, aí as outras fés se manifestam em nossas vidas. E aqui a fé, além do dom da fé, porque para você orar pelo enfermo, para você orar a Deus, pedir algo a Deus, é preciso que você tenha fé. É uma fé divina, não é uma fé humana. É por isso que tem gente que diz assim, aqueles crentes são loucos. E eu quero já falar aqui um pedaço da mensagem que eu vou pregar no domingo agora. Irmãos, é melhor morrer crendo em Deus do que morrer sem crer. É melhor morrer tendo fé em Deus do que morrer incrédulo. Sabia disso? E vocês vão ouvir essa mensagem domingo. Então, eles tinham fé, e a fé também em obediência. Eles eram obedientes. Essa fé de obediência, eu não posso fazer isso porque o meu Deus não quer que eu faça isso. Então, eu prefiro ser obediente a Deus do que ser obediente ao homem. Essa fé de obediência do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é o que? É bondade, longanimidade, é fé, é mansidão, é caridade, enfim. E está a fé, e a fé como obediência, irmãos, pode acontecer o que acontecer, mas você, o crente verdadeiro, ele permanece fiel a Deus até o fim, mesmo que os médicos desenganem, mesmo que a sua vida venha a ser ceifada, mas ele morreu crendo em Deus, acreditando em Deus. E se eu perguntar para vocês, irmãos, quantos cristãos morreram? Um monte, crendo em Cristo.
Então é preciso ter fé e obediência, irmãos. Eles também eram pacientes, tendo o sentido de constância, estabilidade e perseverança no meio do labor e do sofrimento. Esta força de vontade era parecida com a de Cristo. Somente poderia vir através de uma comunhão constante com o Espírito Santo. Quem não tem esta comunhão com o Espírito Santo, irmãos, na primeira investida ele, corre. Lembra dos cristãos que foram mortos na arena? E passa até um vídeo na internet aí, se a gente quiser ver, ele faz aquela simulação que vem um leão e ainda rouba, né, o filho do braço do pai ou da mãe. E eles na arena, mas não negavam a Cristo. Policarpo, Antipas, enfim, que morreram por amor ao Evangelho. E aqui na igreja de Tiatira, eles eram fiéis, pacientes, mesmo no sofrimento. Ele tinha a esperança de que Deus iria trabalhar ao seu favor e iria abençoar a vida da igreja, irmãos. É isso que nós devemos fazer. O trabalho ao Senhor havia crescido de forma progressiva desde o início. Suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. As suas obras eram maiores do que as primeiras. Olha só, começou com Lídia, uma pessoa que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, ganhou ela para Jesus, ela voltou para a cidade, pregou a palavra, pregou para o seu marido, pregou para os seus filhos, pregou para o seu amigo, pregou para o seu... Saiu pregando, a igreja foi crescendo e cresceu. Era uma igreja paciente, porque, irmãos, é difícil você olhar para esta igreja e não ver que a igreja era uma igreja de fé. Porque você já imaginou você não poder se contaminar? Porque o que Deus queria dessa igreja é que ela não se contaminasse com as coisas que tinha na cidade de Tiatira. Essa questão de agremiação que os povos de Tiatira, a cidade de Tiatira como um todo, porque lá eles negociavam púrpura, tinta, era bronze, ouro e outras coisas que eles negociavam. E o interessante é que para cada tipo de negócio eles adotaram um Deus para aquele negócio. Para o bronze havia um Deus específico para o Deus do bronze. Para a púrpura havia um Deus específico para a púrpura. E essa agremiações, irmãos, era interessante. Eles tinham um grupo, sabe? Todos os comerciantes de determinada tipos, né? Eles tinham o seu Deus e eles faziam festas. E as festas que eles faziam era uma festa isolada, uma festa particular, que eles fechavam e ninguém sabia, mas lá eles, além de eles comerem alimentos oferecidos aos seus deuses, eles se relacionavam, eles praticavam atos sexuais no momento em que eles estavam ali adorando o seu Deus. Agora imagina para a situação da igreja. A igreja não podia compactuar. Imagina como ficavam os negócios, irmãos, dos irmãos da igreja. Se dentro da cidade era uma coisa cultural, é como você chegar no Oriente Médio lá, tem uma criança de 7 anos lá, né? Tem países lá, com 7 anos se casam. E se relacionam com um homem adulto. E é comprovado que muitas não morrem. É cultura, uma cultura miserável, não é não? E você chega lá e lá é uma coisa normalizada, normal. Na cidade de Tiatira era o seguinte, se você quisesse negociar, você tinha que adorar, você tinha que entrar na cúpula. Em determinada cúpula você tinha que entrar, você tinha que servir, você tinha que adorar o Deus, tinha que participar de reunião, de festas. E agora, e para a igreja? Como ficava a situação da igreja?
dos irmãos da igreja, que Jesus não queria que ela se contaminasse. Só existe um Deus. E quando ele começa a carta, ele diz assim: olha, eu sou aquele que é o Filho de Deus, eu sou o Deus de vocês. Eu sou o seu único Deus. E era isso que Lídia e outros irmãos pregavam. Irmãos, era difícil ou não era difícil para a igreja em Tiatira? Era. Como é que eles iriam se alimentar? Como era que eles iriam sobreviver? Aí vem Jezabel. Aí vem Jezabel. Jezabel, todo mundo sabe que Jezabel era mulher de quem? No Velho Testamento, mulher do rei Acabe. E o que Jezabel queria era fazer com que o seu Deus, o Baal, o Deus dela, fosse o único Deus de Israel. Ela apregoava isso. Ela forçou isso. Aí só que havia o quê? Fora Elias, 400 homens que não tinham se rendido. 400 profetas de Deus. E aí chega Jezabel. E Jezabel, quando Jezabel chega, ela chega com uma proposta indecente, mas convencível. Convenceu os irmãos. Olha, não tem como a gente viver nessa cidade. Olha só a proposta dela. Não tem como nós vivermos nessa cidade sem compactuar com a cultura, com o costume da cidade. Nós não temos como viver ou sobreviver. Nós temos o privilégio de se misturar com eles e conhecer os seus defeitos. E conhecer bem de perto Satanás. Aí temos como trabalhar contra as investidas de Satanás. Olha a proposta de Jezabel. Eu conheci uma irmã, uma crente, que ela queria curar um rapaz homossexual. E ela se relacionou com ele. E ela disse que a intenção dela era curar, era mostrar a ele que ele era homem. Olha só que ideia, a ideia de Jezabel. Veja que essas coisas que muitas vezes, irmãos, entram na igreja, que trazem para a igreja, que não está na Bíblia, a gente precisa ter cuidado, irmãos. Não está na Bíblia, não está no Evangelho. O que é que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha, o Evangelho é um só. Mesmo se eu vier pregar um outro Evangelho, ou se vier um anjo do céu e prega um outro Evangelho, além daquilo que eu já tenha pregado, seja o quê? Anátema. O Evangelho é um só, não muda, irmãos. O Evangelho, ele é um só, ele não pode mudar. Existem muitas igrejas por aí que ficam, inventando invencionismo na igreja. Vamos criar uma coisa nova para a igreja, vamos criar na intenção de atrair o povo de fora para a igreja. Aí vem um problema. No lugar de a igreja sair para o mundo e ganhar almas, o mundo entra para a igreja e contamina os da igreja. E é o que está acontecendo em muitas igrejas, é isso, irmãos. São pessoas crentes hoje em dia fazendo tatuagem e ainda dizem, tatuagem não é pecado. São crentes mostrando as suas carnes, provocando sensualidade, o nudismo. Existe até a praia do nudismo. E olhe lá, porque eu nunca ouvi, mas eu tenho quase certeza que tem crente indo para essa praia. Porque do jeito que está o mundo, irmão, do jeito que as coisas estão, pode ter certeza que nós iremos ainda ouvir coisas piores do que essa. E as profecias da igreja devem ser examinadas. Se alguém pregar, se alguém profetizar, a gente tem que olhar na Bíblia. Está na Bíblia ou não? Se tiver na Bíblia, é certo. Se não tiver, cai fora. Porque eu acredito em profecias. Eu acredito.
Porque se eu não acreditasse em profecia, irmãos, eu estava crendo em um Deus morto. E o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, é um Deus que fala. O salmista mesmo disse: vocês adoram os deuses que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta, que tem boca, mas não fala, que tem a mão, mas não apalpa. Mas eu sirvo a um Deus que tem olho que vê, ouvido que escuta, boca que fala e mão que abençoa. Nós servimos um Deus vivo. Então eu acredito, eu creio, irmãos. Agora a gente deve examinar bem as Escrituras para que quando vier essas heresias, a gente está firmado em Cristo e dizer: isto é mentira, não acredite, isto não é verdade. No Antigo Testamento, Deus já havia pronunciado severos julgamentos sobre aquele que tentavam adorá-lo simultaneamente a outros deuses. E Jesus mesmo disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque um vocês há de aborrecer. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. No Velho Testamento a gente escuta Deus falando o seguinte: o profeta que falar de si mesmo, este morrerá. Era sentença. E isso acontecia nas igrejas, acontece hoje em dia, e é preciso a gente ter cuidado. Amém, irmãos? No versículo 22, Jesus promete que julgará, porque no versículo 20 ao versículo 23 diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Está vendo? Apesar de todas as coisas boas que Jesus disse sobre a igreja em Tiatira, ele tem, contudo, outra coisa contra ela. O problema em Pérgamo parece ter se originado de pressões vindas de forças pagãs, que era o trono de Satanás. Está no capítulo 2, versículo 13. De fora da igreja. Mas o problema em Tiatira foi iniciado e fomentado por uma mulher apóstata, membro da igreja. E alguns estudiosos dizem, segundo o sentido da palavra essa mulher, alguns dizem que esta mulher poderia ser a mulher do pastor, ou uma mulher que tinha muita influência na igreja. E vocês sabem tanto quanto eu que sempre tem nas igrejas maiores alguém que tem mais influência do que a outra, ou não tem? Não é assim? E como esta mulher era uma profetisa, todos acreditavam nela. Era uma mulher que se denominava espiritual. Era uma mulher que recebia mensagem, segundo aqui, dá para entender, direto do céu. Deus só falava com ela para toda a igreja. Tá vendo? Deus não falava mais com ninguém da igreja em Tiatira, só falava com ela. Dá para a gente entender aqui. Ela recebia e passava para a igreja. E todos ouviam, concordavam, aceitavam e acreditavam. Alguns da igreja aqui, eles não comungavam com ela, mas eram coniventes com ela. Com aquilo que ela dizia, com aquilo que ela pregava. Porque o problema é a gente ver que não era nem as profecias, mas o tipo de profecia, a falsa profecia, as falsas profecias por ela pronunciada para a igreja.
E esta mulher tinha uma influência tão grande que ela manipulava todo mundo. Era como se a palavra dela fosse lei, e era lei, porque muitos seguiam ela. Na realidade, ela é pior do que Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe. Porque essa tentou, substituir a adoração ao Senhor em Israel pelo culto a Baal, buscando fazer deste Deus o seu Deus nacional. Só que esta Jezabel, que se diz profetiza, colocava suas palavras e ensinamentos acima dos de Cristo e dos apóstolos. Não somente ensinava que era lícito aos olhos de Deus cometer adultério espiritual, como também participar das adorações idólatras e imorais, como também seduzia com muita perspicácia os crentes que realmente procuravam servir ao Senhor e que lhe eram fiéis. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ainda Deus deu tempo a ela. E ela não se arrependeu. Olha só. Essa palavra, ela foi direcionada para ela. Essa coisa de dizer, irmãos, que Deus é só amor, é só amor, é só amor. A gente precisa ter cuidado com isso. Deus também, Ele é justiça. Ele é amor e é justiça. E quando alguém erra o alvo, peca, irmãos, Deus vai lá e exorta. Não faz isso, meu filho. Não faz isso, minha filha. O caminho que você está seguindo é um caminho errado. Ele não escuta como ela não escutava. Aí faz de novo. Aí Deus, faz isso, não faz isso. E ela faz de novo. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu já falei aqui uma vez no ano de 2020. Ninguém, crente nenhum, ele cai de uma hora para outra. Crente nenhum, ele se afasta de uma hora para outra do Evangelho. Se for por pecado, quando ele vem cair, quando ele vem dizer assim, eu não quero mais o Evangelho porque minha vida está, já tem, Ele não tem só pisado, não, ele tem navegado. Ele tem mergulhado, ele tem nadado no oceano do espírito, não, do pecado. Deus falou para Jezabel, Jezabel, te apruma, te ajeita. Eu já falei para ti. Jesus deu tempo para ela da prostituição. E quando fala prostituição aqui, irmão, tem dois sentidos. A prostituição física, prostituir mesmo, prostituição. E fala da prostituição na troca do seu Deus. Ele servindo ao Senhor e servindo ao outro Deus. Deus chama isso como adultério. Porque a igreja, ela é o quê? Noiva de Cristo. Israel era mulher de Cristo. E quando Israel pecava, era como se fosse adultério. Um adultério espiritual. E Deus deu tempo para ela. E ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e quando fala cama, fala de morte. Primeiro, a oportunidade que Deus dá é o que? É leito, é enfermidade, porque Deus fere também, e está lá na Bíblia, irmão. Eu sou o Deus que firo e faço sarar. O Deus que faz o quê? Que mato e faço viver. É o Deus, Ele faz o que Ele quer. E se Ele quer punir alguém, Ele pune, pode ficar tranquila. Na igreja, irmãos, quem é de Cristo, é por isso que alguns crentes, às vezes, eu já falei aqui, traduzem, invertem, que todos os problemas que os irmãos passam, é porque está em pecado. E não é assim, Mas tem doença, tem luta que é em virtude do pecado. E Deus, Ele primeiro coloca ali no leito, para depois Ele matar. É assim, irmãos. Pode acreditar. Mas, irmãos, o Deus é o Deus de misericórdia. Se não se arrepender, irmãos, Deus, Ele mata. Deus faz assim. O que Deus, Ele quer é poupar a sua igreja. Amém? A sua igreja deve ser preservada. Ela, Jezabel estava acabando, levando os fiéis, os filhos de Deus para a perdição. Aí Deus disse, não, você vai morrer. Não brinque não.
e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela, aqueles que seguem com ela, né, virá grande tribulação. Aqueles que seguem ela vai passar por grande tribulação, irmão. Aí é quando o dinheiro não dá para nada. É quando todo mês gasta dinheiro com doença, né? Com enfermidade. Vai direto na farmácia. O problema é dou aqui, dou ali, dou acolá. É assim. Deus faz isso, irmão. E não tem quem tire. E quando Deus envia espírito, irmãos, seja ele diabólico, pode vir o que vier, que não sai não. Foi o que aconteceu com quem? Com Saul. Deus tirou o Espírito Santo dele e colocou nele o quê? Um espírito maligno, que lhe atormentava, infernizava a sua vida. Tinha que estar lá quem? Davi, tocando a sua harpa, para o espírito sair dele. Veja que quando alguém peca, irmão, não é brincadeira não, viu? Se não se arrepender de suas obras, está vendo? Ainda Deus dá oportunidade, tem que se arrepender. E ferirei de morte a seus filhos, aqueles que seguiam a ela, eram discípulos dela. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E rins, irmãos, para os velhos, era o centro das emoções, dos pensamentos. Então, para os antigos, então por isso que Deus, ele sonda, disso aqui, sonda os rins. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que é que se passa dentro de nós. Não temos como esconder de Deus. No versículo 24 e 25, diz assim: mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. A festa que eles faziam, a comemoração aos seus deuses pelos negócios, né, deles, eram particulares, e ninguém sabia o que acontecia lá. Mas Deus a conhecia. E o que eles, na verdade, Jezabel, a doutrina de Jezabel, era que eles deveriam se envolver com as coisas de Satanás para que eles pudessem lutar contra Satanás, contra as investidas de Satanás. E o que a gente vê nas igrejas hoje em dia, irmãos, tem muitas igrejas que elas trabalham mais com Satanás do que mesmo com o nome de Jesus. É assim. Tem igreja que são igrejas profissionais, que todo culto tem que ter uma pessoa endemoniada na igreja. Tem igreja por aí que faz questão de trabalhar dentro desse sistema, chamar para frente, e tem mais, tem uns que são profissionais. Quando eles verem que não tem espírito, ele força a pessoa a cair, sabia disso? Simplesmente para se promover, que ele é o cara, que ele é o cheio de Deus e que ele tem autoridade. Então, tem igreja, e o nome de Jesus, irmãos, é um nome que é pouco falado, que é pouco anunciado. Tem igreja que se envolve mais com os demônios do que com as coisas de Deus. Não prega sobre fé, não prega sobre amor, não prega sobre Calvário, não fala de Jesus, não fala de Deus, não fala do poder de Deus. O que ela mais fala é Satanás, é o inimigo. E isso é influência, com certeza, da mentalidade de Jezabel.
A igreja pura e cristocêntrica, irmãos, é aquela igreja que realmente tem como Cristo o Senhor, amém? Que exalta, que glorifica, que coloca Jesus lá em cima. E muitas vezes a gente fala sobre o inimigo, mas quando a gente fala sobre o inimigo, a gente fala de Jesus. Jesus é a vitória, Jesus é o Senhor, Jesus é maior. Não é assim? Tem que ser assim. E não se envolver com ela. Eles, na verdade, estavam se aprofundando, né, com as coisas de Satanás. E a Bíblia diz assim: olha, vocês não devem de maneira nenhuma se ater a essas doutrinas. Vocês que conhecem a palavra de Deus, vocês que conhecem o Evangelho, vocês não devem se misturar. Vocês têm que se reter das coisas do diabo, das coisas que o mundo oferece, das coisas que o inimigo oferece para a igreja. Mas o que tendes, retendes, até que eu venha. Reter. E para terminar, irmãos, diz assim: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Eu quero terminar dizendo que guardar a palavra de Deus e ir até o fim, segundo as obras de Deus, Deus nos dará poder sobre as nações. E quando ele fala vara de ferro, o pastor, ele tinha o quê? Ele tinha um cajado e tinha uma vara, não era isso? Um pastor, ele tinha um cajado e tinha uma vara. Para que servia o cajado? Quem sabe? O cajado servia para pegar a ovelha, puxar a ovelha. Tinha o quê? Um ganchinho no cajado do pastor. Quando a ovelha ia para tal lugar, ele ia lá e pegava. Só que o pastor, ele tinha uma vara. Sabe para que servia a vara? Para quebrar os ossos dos animais que iam de contra as ovelhas, que iam pegar as ovelhas. A vara servia para isso. Quando vinha um lobo, que o pastor ia em defesa da ovelha, ele ia com a vara e batia. Jesus nos deu essa vara, amém, irmãos? Nos deu poder para quebrar as pernas de Satanás, para quebrar o mal. Deus nos deu poder sobre as nações, amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Fiquemos de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite por tudo, Senhor.